Eu peço àquele que traz consigo a sua Bíblia para abrir junto comigo no livro de Romanos 12. Livro de Romanos, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus por isso. Quem chegou lá, diga amém. Glória a Deus. Isso é muito bom, saber que todos nós estamos atualizados das Escrituras. Então, eu vou começar a leitura, no versículo 1, e vou ler o verso 1 e o verso 2 somente. Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu peço que a amada igreja se assente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, antes de eu começar a falar da palavra de Deus, aos irmãos eu quero dizer uma coisa muito interessante eu falar. O que eu quero falar é o seguinte: não vos preocupeis em estarmos em pouco número, pois é assim começar um ministério. Ainda mais um ministério de jovem, que cada jovem tem as suas preocupações diariamente, tem aquilo que considera mais acima de outras coisas. Todos os ministérios que nós vemos em todos os lugares começaram de 2 ou 3 ou 4 pessoas. Então, não é novidade estarmos num ambiente como esse, de poucas pessoas, num culto de jovens. Eu acredito que nós que estamos aqui, somos nós que vamos fazer algo muito grande para este ministério poder estar mais em frente como nós gostaríamos que estivesse. Aleluia. Então, neste momento eu peço a vossa atenção aos textos que eu li. No sábado, dia 9 de setembro, nós tivemos um culto de jovens. A graça de Deus se manifestou e o poder de Deus se fez presente. Tudo correu da maneira esperada e eu creio que não será diferente. E hoje também vai ser a mesma coisa. Após aquele culto, nós fomos sentar a analisar o que nós iríamos trazer no próximo culto, que é o culto de hoje. Depois de termos analisado, nós fomos escolher temas estes que se apresentaram. Escolheu-se o tema ou os temas que tinham que se apresentar no dia de hoje para dar direção de vida aos jovens. Mas neste caso escolheu-se 2 temas, e nesses 2 temas tinha que estar 2 pregadores a pregar. Infelizmente não conseguimos termos o segundo que estivesse no lugar. Somente teremos apenas esta palavra a qual estou para anunciar. E nestes temas nós escolhemos 2 temas, quais são: como o jovem do Senhor, ou seja, como o jovem pode purificar a sua vida para agradar a Deus. E o segundo tema que dizia como o jovem pode vencer a ansiedade e depressão. Mas eu fui escolher ficar com um tema que diz como é que o jovem pode purificar o seu caminho para agradar a Deus. Aleluia! Pois eu achei uma grande relevância neste tema. Então, por isso que eu abri aqui o livro de Romanos, capítulo 12. Neste momento nós estamos diante de uma palavra, esta palavra que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma. Esta mensagem não foi escrita para os jovens de Roma. Esta mensagem foi escrita para a igreja em geral de Roma. Mas também esta palavra podemos usar para todas as igrejas, em todos os ambientes. Aleluia!
Palavra esta que nós lemos, que acabamos de ler aqui, nos ensina o apóstolo Paulo como nós devemos andar para agradar a Deus. Por isso ele diz que roga, ou seja, por isso ele roga à igreja de Roma. Ele chega e pede por meio desta carta aos irmãos romanos, dizendo: meus irmãos, eu vos peço, vos rogo. Rogar é um sentido de alguém que não está a ordenar. Rogar é um sentido de alguém que está a pedir, está a se humilhar para pedir alguma coisa aos seus companheiros, ou seja, a quem esteja pedindo. Aleluia. Então, neste momento, nós temos esta palavra que o apóstolo Paulo rogava à igreja de Roma para que ela se apresentasse a Deus em santidade. E esta palavra hoje é direcionada a nós como jovens do Senhor. E hoje o Espírito Santo está para dizer a nós que devemos nos apresentar a Deus santos ou em santidade. Por isso, esta palavra não é uma qualquer palavra. E nós precisamos entender o ambiente em que esta palavra era dirigida. A igreja de Roma, ou seja, a cidade de Roma era uma cidade elevada, era uma cidade de uma potência naquele momento, naquele tempo, naqueles tempos. O que acontece é que Roma tinha os seus deuses, tinha a sua corrupção. Roma era um ambiente como Moçambique, ou seja, como o mundo inteiro em que nós vivemos, aonde há dificuldade, aonde o cristão, aonde aquele que guarda os mandamentos de Deus soa para manter os princípios de Deus dia em dia. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, quando chega, não fala como a pessoas que não sei como posso dizer, a pessoas que ele obriga que façam essa tal coisa, porque ele sabia o ambiente em que essas pessoas viviam. Quando ele chega, pede a esta igreja que eles vivessem em santidade para agradar a Deus. E nós temos aqui por tema como o jovem pode purificar a sua vida para agradar a Deus. Nós temos aqui a resposta neste momento. A forma qual nós devemos usar para agradar a Deus, ou seja, para purificar a nossa vida para agradar a Deus, é nos apresentarmos a Deus em sacrifício vivo, ou seja, é ir a Deus sabendo, é andar na presença de Deus sabendo que estamos num mundo que há dificuldade, mas se nós, como jovens, como servos de Deus, devemos nos preservar das concupiscências da carne e dos desejos que dominam a nossa vida neste mundo. Nós sabemos que estamos num mundo em que atualmente qualquer coisa que aparece, que está na moda, muitos seguem. Mas a palavra de Deus nesta tarde vem para nos dizer que o jovem do Senhor não pode andar segundo anda os jovens do mundo. É por isso o apóstolo Paulo diz que rogo-vos para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Neste momento nós temos esta mensagem que vai confrontar a cada um de nós e que nos confronta sabendo nós que estamos no mundo e vivemos no mundo que há dificuldades, mas também há coisas que nos atraem, essas coisas que nos atraem que podem nos tirar da presença de Deus. É por isso o apóstolo Paulo vem nos dizer: tenham cuidado com a forma com que vocês vivem. O mundo que vocês vivem, sim, é o mundo que o diabo está a dominar. O mundo que vocês vivem, sim, é o mundo em que as coisas fluem do jeito que o mundo as dirige, mas vocês são servos de Deus, vocês são santos, vocês foram escolhidos, vocês têm uma esperança, e a esperança que vocês têm não termina neste mundo. A esperança que vocês têm é de ir para o céu. Então, se vocês têm a esperança de ir para o céu, vocês não devem viver como as pessoas do mundo vivem, mas devem viver como aqueles que vão morar nos céus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, encontramos a palavra de Deus em Levíticos capítulo 19. Nós encontramos Moisés a receber o mandamento do Senhor. E o Senhor dizendo a Moisés: Moisés, vai e fala ao povo, ao meu povo, e diga a eles para que eles sejam santos, porque eu sou santo. Então, neste momento nós ouvimos aqui o apóstolo Paulo a dizer: apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando Jesus nos chamou e nós aceitamos o chamado, quando fomos evangelizados, nós aceitamos a palavra de Deus. A partir daquele momento nós devemos apresentar uma nova vida, uma nova forma de viver. Por isso que a palavra diz que quem está em Cristo
nova criatura é. A partir do momento em que nós levantamos as nossas mãos para aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, nós como jovens devemos andar segundo a palavra de Deus. E lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 9, a mesma mensagem, o mesmo tema que nos traz, vem em pergunta no versículo, que diz: como o jovem purificará o seu caminho? E ainda no mesmo versículo responde, diz: observando segundo a tua palavra. Ou seja, observando segundo a palavra de Deus. Não há outra forma como jovens, não há outra forma como servos de Deus que nós podemos usar para nos achegarmos a Deus Santo, se não observar a palavra de Deus, se não guardar os mandamentos de Deus, se não olhar para a palavra de Deus e nós nos espelharmos nela e nós andarmos como ela nos ensina, como ela nos instrui. Então, neste momento, nós somos ensinados. E a primeira coisa que eu pude identificar nestes versículos, no versículo 1, onde a palavra diz que apresentem os vossos corpos como sacrifício, ou seja, em sacrifício vivo, eu consigo compreender a partir daqui que a primeira coisa que eu preciso trabalhar com Ele para me achegar a Deus Santo e agradável a Deus é o meu corpo. O que o mundo faz do seu corpo? A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que o mundo faz com o seu corpo? O mundo usa o seu corpo para agradar a diabo. O mundo usa o seu corpo para se envolver em qualquer ambiente, para fazer coisas escandalosas e coisas abomináveis. Mas neste momento nós somos chamados a guardar o nosso corpo em santidade. Neste momento nós somos chamados a nos apresentar a Deus sem máculas do pecado. Corpo esse que a palavra está a dizer é o nosso corpo físico em que a nossa alma vive. Mas neste corpo físico em que a nossa alma vive, não vive só a nossa alma. Nós sabemos que no nosso corpo vive também aquilo que desperta, ou seja, aquilo que são os nossos desejos. E neste momento a palavra nos chama para nos ensinar a dominar sobre os nossos desejos. Desejos estes que nos levam a pecar contra Deus. Porque o mundo em que nós estamos tem muita coisa que nos atrai ou pode nos atrair ao ponto de nos tirar da presença de Deus. Mas nós como servos, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós que temos a palavra de Deus, que a palavra de Deus é semeada no nosso coração, todas as vezes que entramos aqui neste lugar, devemos apresentar uma forma diferente de viver com o mundo. Aleluia! Então, neste momento, ainda a palavra continua a dizer que não sedes conformados, ou seja, não vos conforme, não vivam como este mundo vive. Como é que este mundo vive? Quando chega sexta-feira, este mundo vai aonde? Nos bares, nas discotecas, onde eles brincam, onde eles dão e alegram os seus desejos e a sua alma. Então a palavra neste momento começa a nos instruir que quando chega o momento em que a nossa alma deseja as coisas do mundo, nós não devemos seguir esses desejos. Nós devemos apresentar a vida que Deus nos dá a nós mesmos. Porque as coisas que nós vivemos no mundo são as coisas que nos atraem pela vista, mas sabemos que o final dela nos levará ao inferno se nós as seguirmos. Então a palavra de Deus está a nos dizer aqui: não sedes conformados, não sedes iguais. Se é a forma de viver, não viva como o mundo vive. Se é a forma de se vestir, não se vistam como o mundo se veste. Se é a forma de falar, não fale como o mundo fala. Se é os negócios que o mundo faz, não façam os negócios segundo o mundo faz. Só assim podereis apresentar os vossos corpos santos e agradáveis a Deus. O mundo leva os seus corpos para entregar à idolatria. Quando nós identificamos dentro da palavra de Deus a idolatria, não é só se ajoelhar debaixo de uma árvore ou ir por água, assim como pôr tabaco no cemitério ou numa campa. A idolatria também significa aquilo que eu entrego o meu corpo.
Se eu entrego o meu corpo a um carnaval, aquilo ali é aquilo que eu adoro. Então a palavra já nos diz: não entreguei os vossos corpos a uma piano. Não entreguei os vossos corpos àquilo que o mundo vos apresenta como moda, porque isso não agrada a Deus. O que Deus quer de nós é que andemos na santidade. O que Deus quer de nós é que nos apresentemos puro. O que Deus quer de nós é que sejamos espelho para a sociedade. A Igreja de Cristo tem uma identidade. E a identidade da Igreja de Cristo é santidade na sociedade. Se alguém vai à igreja, ou se alguém ouve a palavra de Deus e se intitula cristão, mas não guarda a palavra de Deus e não anda em santidade, este tal engana-se a si mesmo. Porque deve ter uma identidade. Não há como ter duas identidades. Tem que assumir uma identidade. É a identidade que este deve assumir. Aí é a identidade de Cristo, que é a santidade. Aleluia. Esta é a palavra a qual Deus nos instrui no dia de hoje. Que devemos andar, não como o mundo anda, mas segundo a palavra de Deus, segundo como as escrituras nos ensinam. Quando nós prosseguimos mais com a palavra de Deus, nós encontramos aqueles que já se entregaram a Cristo. Vivem segundo a palavra de Deus. Por isso que Gálatas capítulo 2, no versículo 20 diz que já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, não a vivo na minha carne, ou seja, nos meus desejos. Vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Aleluia. Então neste momento nós temos esta palavra que nos chama a crucificarmos as nossas vontades, a matarmos os nossos desejos, para vivermos para Deus, para purificar a nossa vida, para podermos agradar a Deus, porque sem agradar a Deus não há o céu. Sem agradar a Deus, não há Deus estar conosco. Nós podemos cantar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos cantar que Deus luta por nós, mas se não o agradamos, não nos levará a lugar nenhum. Se não agradamos, só cantamos somente vaziamente, mas não há nada que aconteça em nós. Por isso esta palavra nos chama para a transformação. Transformação é esta que é espiritual. E nós, para podermos andar na presença de Deus, uma coisa precisamos orar. Porque sem orar, sem buscar a presença de Deus, nós não podemos resistir às paixões da carne. Nós não podemos resistir à vida da impiedade. Mas a única coisa que nos guarda para podermos nos manter santos diante de Deus é por meio da oração, é por meio de se achegar a Deus, sabendo que somos fracos. Possuímos a natureza humana, mas também devemos reconhecer que Cristo também possuiu a natureza humana, mas não pecou. Em tudo foi tentado, em tudo foi humilhado, mas ele não pecou porque procurava agradar a Deus, procurava agradar aquele que o havia enviado. E o Senhor disse: o Pai me enviou para a terra para salvar o mundo. E aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Porque essa é a vontade do Pai, que eu o alcance para o ressuscitar no último dia. Então nós temos uma esperança. E a esperança que nós temos depende desse agradar a Deus. A esperança que nós temos de ser ressuscitados no último dia depende da nossa santidade. Porque se nós não andarmos em santidade, naquele dia o Senhor dirá a cada um de nós: verdadeiramente te digo que nunca te conheci. E esta é uma palavra muito conhecida e que sempre é falada. E o restante do versículo ainda diz que outros vão rogar, vão acrescentar coisas, vão dizer: eu servi, eu cantei, eu fui à igreja, eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos em teu nome. Mas ele vai dizer: mesmo ter feito tudo isso,
eu não te conheci. Por que o Senhor vai dizer não te conheci naquele dia? Por causa da nossa forma de andar, por causa da nossa forma de viver e por causa de como nós nos comportamos neste mundo. Ainda alguém vem a dizer que o mundo em que nós estamos é difícil ser santo. De fato é difícil e nunca foi fácil. Desde o princípio do mundo, desde que o homem pecou, foi difícil se manter santo. Foi difícil ser santo, mas o que Deus disse, sempre desde que chamou o seu povo, Ele disse: quando chegarem na terra que vocês vão, quando chegarem na terra que eu vos levo, não vivam segundo os moradores daquela terra. Vocês somente deverão ser santos, ou seja, vocês devem ser santos somente para o vosso Deus. Aleluia! Então, esta é a palavra que o Senhor nos traz ao nosso coração. A palavra que Ele quer que nós guardemos. A palavra que Ele quer que nós vivamos segundo ela. E se nos encontramos fracos, Ele nos fortalece. Mas ainda o que deve acontecer quando nós nos encontramos fracos neste mundo, não devemos negar a fé e nem abandonar a Cristo por causa das nossas fraquezas. Porque nós somos jovens. Nós estamos no mundo em que desejamos tanta coisa. Mas essas coisas que nós desejamos não podem exatamente nos tirar do foco. Não pode exatamente nos tirar da presença de Deus. Não pode exatamente nos fazer nós estarmos cansados daquilo que nós esperamos. Há tanta coisa que vai dar errado, porque as nossas vontades não são a vontade de Deus. Há tanta coisa que nós vamos querer fazer e não vamos conseguir, porque não é aquilo que Deus quer para nós. E devemos louvar a Deus quando certas coisas dão errado nas nossas vidas, porque não sabemos por que é que acontece aquilo. São formas de Deus nos mostrar, são formas de Deus nos conservar, para que nós possamos nos santificar ainda, para que nós possamos nos manter puros na presença de Deus. Por isso o Senhor nos chama a nos conservar. O Senhor nos chama a lutarmos pela nossa vida. No Salmos 119, no verso 105, a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E como jovem, esta palavra é dita por um jovem para os jovens. Devemos pegar esta palavra como luz e como lâmpada para as nossas vidas, pois é ela que vai nos guiar no meio das nossas amizades. É ela que vai nos guiar no meio dos nossos colegas. É ela que vai nos guiar nos nossos trabalhos. Mas se nós queremos andar segundo a capacidade do nosso entendimento, nós não vamos poder vencer. Nós não vamos conseguir fazer alguma coisa. E a palavra diz que eu sou a árvore, ou seja, a raiz de vós sois ramos. E sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podeis frutificar. Então o Senhor nos chama e chama cada um de nós a saber se conservar para agradar a Deus no seu andar. É no meio das amizades nós devemos saber nos comportar. É no meio dos colegas, é no meio dos negócios nós devemos saber andar, porque nós somos povo santo e nós fomos escolhidos para andar em santidade. Aleluia. Então esta é a palavra a qual eu trago aos jovens no dia de hoje. No livro de João, na primeira carta, ele escreveu para os pais, para os filhos e para os jovens. Quando ele chega para os jovens, ele reforça a sua carta. E ainda reforça dizendo que: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Maligno este que tem a sua intenção e o seu propósito de nos desviar da vontade de Deus. Mas na mesma carta, nos versículos a partir de 15, ele diz que para nós estarmos firmes, para nós podermos nos manter puro e santo e agradável a Deus,
precisamos fazer uma coisa: não devemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, uma das melhores formas que nós podemos manter-nos santos, que podemos nós termos uma vida pura, uma vida organizada perante os olhos de Deus, segundo o que lhe agrada, é não amarmos o mundo. O mundo agora está envolvido em novidades. Qualquer coisa que aparece é novidade e chama a atenção de todos. E muitos que vão para lá são os jovens. É por isso há uma necessidade de nós jovens não amarmos o mundo, não seguirmos aquilo que o mundo nos apresenta. Porque se nós seguirmos aquilo que o mundo nos apresenta, se nós amarmos o mundo, se nós caminharmos segundo o mundo caminha, não vamos agradar a Deus. E Deus vai dizer: eu nunca vos conheci naquele grande dia. Aleluia! Então esta é a mensagem que eu trazia ao coração dos irmãos esta tarde. Eu peço, rogo-vos pela compaixão de Deus, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Estamos num mundo difícil de andar, sim, mas rogo-vos pelas misericórdias de Deus que não andemos segundo o mundo. A palavra diz que devemos ser transformados, ou devemos nos transformar pela renovação de nosso entendimento. E esse entendimento que a palavra diz não está a falar da nossa imaginação, não está a falar daquilo que nós pensamos ou aquilo que nós achamos. Porque se fosse daquilo que nós achamos, acharíamos que fazer as coisas que me agradam era o que eu penso, então eu posso fazer. Não. A palavra está a dizer que o vosso entendimento é Cristo. E Cristo é esse que deve reinar em vossas vidas. Cristo é esse que é santo, deve ser o exemplo para as vossas vidas. Cristo é esse que se manteve santo desde a sua chegada no mundo. É esse que deve ser o exemplo para vocês. Aleluia. E diz que fazendo isso é onde nós vamos experimentar a boa vontade de Deus. Vivendo assim, em santidade, vivendo para agradar a Deus, é assim que nós vamos saber o que Deus quer de nós. É assim que nós vamos poder entender o propósito divino nas nossas vidas. Ninguém vai entender o propósito de Deus enquanto vive uma vida leviana. Ninguém vai experimentar a graça de Deus enquanto vive como quer. Mas só aqueles que vivem segundo a palavra de Deus poderão experimentar as novidades de Cristo. Só aqueles que andam segundo as Escrituras poderão viver e agradar a Deus em seu caminho. E a palavra nos chama para experimentarmos a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Devemos nos santificar. Devemos ser diferentes. Devemos ter a identidade que Cristo nos deixou, que o apóstolo Paulo nos diz para termos. E qual é a identidade que nós devemos ter? É a pureza. É sermos vivos na sociedade a qual nós estamos introduzidos. É vermos o mundo a caminhar por uma porta larga e nós não seguirmos a mesma. É vermos o mundo a dançar aquilo que ele dança e nós sabermos e dizermos que nós temos a nossa dança. Nossa dança é esta que mostra que Deus vive em nós e está em nós. É vermos o mundo se corromper e nós não aceitarmos a corrupção. Só assim é que nós vamos agradar a Deus no nosso viver. Só assim é que nós vamos dar louvor a Deus por meio das nossas vidas. A palavra diz que aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. E o que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus.
Nós somos chamados a ordenar bem o nosso andar, o nosso caminhar, para que Deus possa nos mostrar a sua salvação. Nós não estamos aqui por causa de alguém, nós estamos aqui por causa da salvação de Deus. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós estamos aqui porque Cristo nos chamou. E Ele nos chamou para nós andarmos segundo a sua palavra. Por isso estamos aqui. E se estamos aqui para aprender como nós devemos andar para agradá-lo. E essa é a forma a qual a palavra nos ensina como devemos andar para agradá-lo. Ordenar bem o nosso caminho. Jesus disse, ou a palavra de Deus diz, quando Cristo vem, ou quando Cristo vinha, o seu propósito era de endireitar aquilo que estava torto. Era de nivelar aquilo que tinha buracos. E o que é isso? O que estava torto e o que tinha buraco é a nossa vida, ou seja, era a nossa vida. E se já a nossa vida está endireitada, não devemos voltar nos mesmos lugares, ou seja, não devemos voltar a estar como é que estávamos. Porque Cristo entrou uma vez no santuário em nosso sacrifício. Pisou uma vez o mundo, carregou uma vez a cruz, morreu uma vez e ressuscitou uma vez. E o sacrifício pelo nosso pecado é uma só vez. Se nós voltarmos na lama, se nós vivermos como o mundo vive, se nós vivermos nas vontades, nos deleites do nosso coração, não seremos salvos. Mas a vontade de Deus é que nenhum de nós se perca. A vontade de Deus é que todos sejamos ressuscitados. Naquele dia, doloroso será aquele que vai acordar no inferno. Doloroso será aquele que vai ser julgado para ser condenado ao inferno. Porque Cristo veio não para condenar os homens, mas Cristo veio para salvar os homens. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade. Aquele que me segue achará a vida. Aquele que me segue conhecerá o Pai. Aleluia. Então, o Senhor neste momento e nesta tarde vem nos chamar para organizarmos a nossa vida. Vem nos chamar para colocarmos em linha reta o nosso caminho. Falar da linha reta, a palavra diz que estes preceitos guardará e não olhará para a esquerda nem para a direita. Isso quer dizer que quando estamos na palavra de Deus, não podemos ter pequenas soluções. Isto aqui pode me ajudar um pouco, posso ter. Isto aqui pode me ajudar um pouco. Não, a palavra diz que o centro é Cristo. A solução é Deus. Podemos correr atrás da nossa vida, ou seja, atrás dos nossos sonhos, sim. Mas não devemos tirar Deus. Deus deve ser base daquilo que nós queremos. Deve ser base daquilo que nós corremos atrás. Deve ser a raiz daquilo que nós buscamos. Porque se Ele não estiver lá, nós podemos até alcançar aquilo que nós queremos. Nós podemos até ter aquilo que o nosso coração deseja. Mas se Ele não está lá, se Ele não estiver lá, vai acontecer duas coisas. A primeira coisa é que aquilo vai desabar. A segunda coisa é que quando aquilo desabar, vai levar junto conosco e nós também vamos cair com aquilo. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que cair nunca foi coisa boa. Porque quando se cai para levantar é difícil. Quando se cai para levantar não é fácil. Então eu rogo-vos, irmãos, que apresentemos-nos a Deus em santidade. Tenhamos Deus como base da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas decisões e de tudo aquilo que nós tomamos decisão de correr atrás. Há sinais em todas as coisas que nós fazemos ou em todas as coisas que vamos fazer. Se queremos uma coisa que Deus não está lá, sempre haverá sinal. E os sinais que haverão sempre serão
que haverá coisas que vão nos mostrar que aquelas coisas não são as coisas principais às quais nós devemos ter. E vai se usar muitos meios, Deus vai usar muitos meios para nos provar que aquilo nós não devemos ter. Então devemos atentar para a palavra de Deus para podermos ter o sentido daquilo que nós devemos fazer, para sabermos como agir em todas as coisas. Somos chamados a ter cuidado com os ambientes em que nós costumamos a ir. Somos chamados a deixar a influência das nossas amizades, mas nós a sermos influência para as nossas amizades. Aleluia! Esta é a mensagem que eu trazia para os jovens no dia de hoje. E neste momento eu encerro a palavra e peço que os jovens se coloquem de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós sabe o seu caminho, sabe como tem andado. Cada um de nós sabe como é que tem sido o seu dia a dia. Quais têm sido as suas escolhas. Então, neste momento nós vamos nos apresentar a Deus, rogando, pedindo que Deus nos capacite para que possamos permanecer firmes. Para que Deus nos fortaleça, para que possamos nos manter santo e puro, para o agradarmos no nosso viver. Aleluia.